Então vamos lá, né? Olivia Sensata, que de sensata não tem porra nenhuma. Falando sobre bilionários. Vamos sofrer junto. E lá vamos nós. Bilionários. Esse é de longe o assunto que vocês mais pedem para comentar, porque eu não sei de onde que surgiu uma história de que os bilionários fazem mal para a sociedade. Então, Eles fazem. Eles concentram renda. hoje nós vamos destrinchar esse assunto e entender o papel econômico e se de fato bilionários fazem mal para a sociedade. Antes de qualquer coisa, você precisa entender, de uma vez por todas, que bilionário não é uma pessoa que recebe um salário de US$ 1 bilhão por mês. Bilionário é uma pessoa que tem um patrimônio acumulado de pelo menos US$ 1 bilhão. O Que normalmente é herança, mas vamos ver se ela vai falar. que isso significa? Significa que essa pessoa pode amanhã sacar no banco R$ 1 bilhão ou US$ 1 bilhão? Não, essa pessoa não pode amanhã sacar 1 bilhão, ela não pode nem daqui a um mês sacar US$ 1 bilhão, nem daqui a dois, às vezes nem daqui a É sério que toda vez que ela vai fazer um vídeo ela precisa falar o óbvio, que eu acho que todo mundo sabe disso. 5 anos ela não pode sacar US$ 1 bilhão, porque isso não está em dinheiro guardado, isso é um patrimônio. E vocês precisam entender de uma vez por todas que riqueza não é dinheiro guardado no banco, não é papel moeda, não é o seu limite no cartão de crédito ou em investimentos. A riqueza é um conceito muito complexo, porque é o que você consegue gerar para a sociedade. Não é pra sociedade. Bilionário não gera riqueza pra sociedade, não. Mano, vai ser muito difícil gravar esse vídeo, velho. Mas vamos lá, eu aceito o desafio. A Elizabeth Holmes vai ser o exemplo que eu vou usar para explicar o que é riqueza. Ela era uma estudante de verdade, tá? Ela existe de verdade. Ela era uma estudante de Stanford que teve uma ideia brilhante, que era criar uma máquina que com uma gota de sangue conseguia fazer vários exames e prevenir muitas doenças. Então, salvaria muitas vidas e também economizaria muito dinheiro da saúde, do sistema de saúde público. Ela teve essa ideia e fez algumas tentativas e chegou à conclusão de que ela conseguiria criar essa máquina. E aí, mano, ela entrou em êxtase, se empolgou, largou a faculdade e foi criar a startup dela para fazer essa máquina existir. Só que, obviamente, como muitas coisas na saúde, para fazer essa máquina existir, precisaria de muitos anos de Eu conheço esse caso deu errado. A mulher passou a perna em um monte de gente. pesquisa, muito investimento financeiro, então ela foi atrás de investidores. Qual era a lógica dos É exatamente essa história, é a história de uma golpista. investidores da startup dela? Se eu colocar dinheiro e essa máquina de fato der certo, no futuro eu vou ganhar muito dinheiro, porque vai ser uma máquina muito valiosa, né? Todo mundo vai querer comprar. E, além de tudo, é uma iniciativa que vai ajudar muito o sistema de saúde, vai cortar muitos gastos. Então, é um investimento se eu colocar o dinheiro nessa empresa. Não, essa parada é tão tosca, essa história que ela tá contando, tipo assim, além de ser uma golpista, o problema desse tipo de coisa é que ela fala, ah, não, qualquer pessoa vai ficar bilionária. Só que, quando você pega pra olhar, por exemplo, lá, mas a galera que fala do Elon Musk, né? Ah, o Elon Musk desenvolvendo tecnologia. Quem financia a SpaceX é a NASA. Quem financia a Tesla é o governo norte-americano, tá? Não é o Elon Musk, não. Ele não tira um centavo do bolso fazer o que ele faz. Da Elizabeth Holmes, eu vou conseguir provavelmente ter um lucro muito bom. Então, vale a pena para mim colocar dinheiro no negócio, na ideia da Elizabeth Holmes. E como ela era estudante de Stanford, enfim, ela tinha alguns caminhos. Ou, na moral, não importa a faculdade que você estuda. Nome de faculdade não faz aluno bom, tá? Vamos deixar claro essa parte. Por exemplo, ela estudou em Chicago. Não quer dizer que ela é boa economista. O Paulo Guedes estudou em Chicago. É um boçal. Aliás, tudo que a escola de Chicago produziu foi teoria ruim de gente soberba, mais nada. Gente que acha que sabe de tudo. Abertos, ela conseguiu muita gente muito poderosa para investir no negócio dela. E ela saiu em várias revistas e ela ficou super famosa. E Tem 2 minutos, tem 3 minutos de vídeo e até agora ela não explicou nada. ela se tornou bilionária com a empresa dela porque tinha muito investimento na ideia, no potencial que aquela empresa tinha de gerar riqueza. E aí a riqueza vai além do lucro, né? Porque o lucro a gente só veria lá na frente.
Por enquanto, a gente estava só com uma ideia de uma máquina que ainda nem existia, que era só uma ideia de que poderia funcionar e trazer muitos benefícios. E essa ideia era muito valiosa e fez muitas pessoas colocarem dinheiro na startup dela. Caralho, até agora ela não explicou, velho. Até agora ela não explicou nada. Ela tá dando só volta, 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 volta. Meu Deus do céu. Como ela era dona da startup, ela ficou bilionária. Se eu não me engano, ela foi a mulher mais jovem a ficar bilionária no mundo. Ela é uma golpista. Ela é uma golpista. Porque essa máquina nunca foi realizada. Você gastou 3 minutos da minha vida contando uma história que eu conheço, que é de uma golpista. Alguma coisa assim. Mas com o passar do tempo, a ideia dela não fluiu, não foi adiante, não se concretizou. E aí começou a parecer que era meio esquema, sabe? Porque não estava fluindo. A galera colocava investimento, pedia para ela resultados pelo menos preliminares e ela não conseguia mandar esses resultados, porque ela não tinha esses resultados. E aí ela enganou um monte de gente, ela mentiu, enfim, ela falsificou um monte de coisa, inclusive ela está sendo julgada nos Estados Unidos por causa dos crimes que ela cometeu. E quando descobriram que a ideia dela não tinha futuro, o que aconteceu? A empresa dela perdeu completamente o valor. Não tinha mais aquele potencial de gerar tanta riqueza. E aí, da noite para o dia, a Elizabeth Holmes deixou de ser uma jovem bilionária para uma jovem provavelmente bem limitada financeiramente. Acho engraçado que o que ela só mostrou o seguinte, a especulação. Isso é especulação. Porque essa galera adora falar que não, é só você criar. Ideia não move realidade. Tá? Ideia sem lastro concreto, objetivo daquilo que você tem vontade de fazer, não move realidade. Ela falou isso? Ela não falou. Ela gastou quase 5 minutos para dar um exemplo. E aí que está o pulo do gato. A Elizabeth Holmes nunca teve $1 bilhão. A empresa dela valia bilhões de dólares, mas não tinha bilhões de dólares investidos. Era o valor que se estimava que poderia vender essa empresa no futuro, as ações da empresa do futuro. Caralho, velho, é só... Mano, isso é 4 minutos e 47 de vídeo. Você poderia resumir todo esse vídeo com, tipo assim, especulação. Você tem uma empresa, você acha que o produto dela vale a mais, ou que o produto que ela vai lançar vale muito, vai vender muito, consequentemente, espera-se que o valor da empresa cresça. Precisou disso tudo? Precisou de quase 5 minutos, né? Você consegue explicar uma coisa simples, às vezes, com uma frase, tá ligado? Mas isso é tática de pessoa que quer parecer inteligente. Somando tudo, poderia valer bilhões. Mas não chegou a valer. Em nenhum momento houve bilhões na conta dela ou qualquer coisa do gênero. Era um potencial de riqueza. Esse é o conceito da riqueza, né? O potencial de geração de riqueza que vale. É o potencial de geração de capital novo, meu Deus do céu, é potencial de geração de valor novo. Quando a pessoa trabalha e produz uma mercadoria, ela está gerando valor novo. Esse valor novo vai ser consumido, né? E esse ciclo é que gera o valor da empresa, o valor que especula-se que a empresa vale. Por quê? Se o produto está sendo altamente, tem uma procura, uma demanda muito grande, o valor da empresa sobe, porque espera-se que ela vai vender muito na próxima venda, no próximo produto que ela vai lançar. Você precisou de 5 minutos, eu preciso de 30 segundos para explicar isso que você está falando. Nossa, é muito ruim, velho. Liberal é muito ruim. Teria bilhões, mas ela mesma não tinha esses bilhões no banco. Isso significa que ela não tirou dinheiro de ninguém para ficar bilionária. Era uma ideia. Peraí, ela aplicou um golpe e ela não tirou dinheiro de ninguém. Ela falou lá atrás no vídeo que os caras pegaram e investiram na ideia dela. E o que a mulher fez é crime. Mas ela não tomou o dinheiro de ninguém. O que falta que uma leitura de filosofia não faz, né, velho? Uma dialéticazinha.
Porra. desse certo, né, ia passar a valer muitos bilhões. Teve um dinheiro que foi desperdiçado de investimento, sim, e isso é muito comum na área da saúde. Muitas pesquisas às vezes não dão certo, então tá dentro da conta, mas não chega a ser bilhões. Não foram dinheiros tirados de pessoas que agora estão passando fome, não é isso. É um conceito de uma coisa, de um potencial de riqueza gerado, entendeu? Não, porque isso que você falou não faz sentido. É simples. Você passou 2 anos da sua vida fazendo mestrado de Chicago para não saber explicar uma coisa simples dessa? Tem uma máxima dentro da pedagogia que fala que se você não sabe explicar algo complexo para uma pessoa que não entende, quer dizer que você não entendeu nada. Quer dizer que você não aprendeu nada, né? Vamos lá então, vamos pegar uma coisa assim, uma coisa prática. A Ambev ela tem um valor alto de mercado porque ela tem uma capacidade de geração de riqueza, de geração de valor novo muito alta. Por quê? A Ambev ela faz o quê? Cerveja, né? E refrigerante. Cerveja e refrigerante são produtos muito consumidos pela população brasileira, também pela população mundial. Então, ou seja, por que que sempre as ações da Ambev ou estão instáveis ou estão subindo? Porque espera-se que ao longo do tempo a empresa vai vender cada vez mais produtos. Por isso que o valor dela sobe, né? E sobre a questão do bilionário, o que que é um bilionário? O que que é um burguês no sentido estrito senso da palavra, né? É um indivíduo que é dono de uma fábrica e essa fábrica tem uma imensa capacidade de produção de valor novo. E eu não precisei de 30 segundos para explicar o que ela gastou 5 minutos e 40 e não explicou direito, né? Só para continuar a explicação, o que quer dizer valor novo? É, é, produtos novos, produtos que vão ser consumidos, novas mercadorias, né? Ou um produto, tipo assim, por exemplo, a Ambev lança uma linha de cerveja diferente, né, que tem um potencial de venda muito grande. Um exemplo foi a Skol Beats. Você tinha só a Skol tradicional, aí a Skol, né, a Ambev vai e lança a Skol Beats, aí começa a vender bem. Então você tem uma expectativa que a próxima linha da Skol Beats que a Ambev vai lançar vai vender tão bem quanto. Então você tem todos esses fatores. Eu precisei de menos de um minuto para explicar uma coisa que ela gastou 5 minutos e 40 e não explicou direito. Precisa ser A gênio, velho. história da Elizabeth Holmes é contada em um livro e uma série que são ambos muito bons e eu super recomendo e eu vou deixar aqui nos comentários para vocês. Mas o ponto que eu queria trazer com a Não, Elizabeth. você que tá vendo esse vídeo no YouTube, um conselho, não lê essas porcaria não. Pega uns livros bons pra ler, sabe? Bom pra ler. Ah, eu quero estudar história, velho. Não estuda história quer estudar a história de uma pessoa interessante? Estuda do Alan Turing, tá? Estuda do Santos Dumont, estuda acho que é Oppenheimer, um dos cientistas engajados da bomba atômica, estuda a história do Einstein. Estuda a história de grandes pessoas que realmente mudaram a vida da humanidade, não de porcaria de Holmes, o caralho a quatro. Holmes é um caso extremo de uma pessoa que nunca foi bilionária sem nunca ter esses bilhões. Detalhe, ela tá pegando a exceção para fazer a regra, tá? É bom deixar isso claro. Ela tá pegando a exceção para fazer a regra. Literalmente o que ela fez é isso, tá? Ela pega a exceção da parada e torna a regra. Isso é o erro mais básico que você pode cometer dentro da área acadêmica. O erro mais básico. Coisa que você mais ouve na faculdade é o professor falando: não pega a exceção e torna a regra, porque isso é errado, né? É verdade que às vezes as empresas dão certo, né? Na maioria das vezes, não sei se é a maioria das vezes, mas às vezes as empresas dão certo. O Facebook é uma empresa bilionária, por exemplo, que deu certo e que faz. Mas ela vai falar do Facebook que o cara roubou a ideia, ela vai falar que o cara cometeu uma caralhada de crime dentro da empresa, ela vai falar do caso da Cambridge Analytics, ela vai falar, por exemplo, que o Mark Zuckerberg foi processado, né? Ah, a empresa deu certo, né? Deu certo. Quando ele começa a disparar os e-mails lá, ele hackeia o servidor para pegar os e-mails dos alunos e tudo mais. Então, isso é crime. Isso é crime. Não pode cometer crime para abrir empresa, Olivia. Você pega a exceção e torna a regra. É simples, tá? Com que, por exemplo, o
o Saverin, o Eduardo Saverin, seja um cara com muito dinheiro, né? O cara mais rico do Brasil. Mas ele não tem bilhões no banco. Ele tem ações numa empresa que valem muito, porque a Meta, né, é uma empresa que gera muita riqueza, que tem um Porra, gera tanta riqueza que os negócios deles lá de metaverso estão um fracasso total. potencial de gerar coisas para a sociedade. É difícil Gerar coisas. Nossa, é muito ruim, velho. explicar isso. De gerar recursos para a sociedade que valem muito em ideia, em conceito. Mas no caso Conceito não constrói realidade. Ideia não molda a realidade. Se você tiver uma ideia, ela não vai materializar na sua frente. Se não tiver trabalho humano. Não é a ideia que gera riqueza, é o trabalho humano que gera riqueza. Isso é o básico. Isso é Smith. Você não lê a sua própria teoria, Olivia. Simples. do Facebook, diferentemente da história da Elizabeth Holmes, é que o Facebook de fato conseguiu gerar riquezas. Ele gera muitos empregos, ele gera oportunidades. Eu, por exemplo, Eu acho interessante essa galera falar de gerar emprego. O que gera emprego é demanda. Não é alguém abrir empresa, não. Se abrir empresa gerasse emprego, porra, o Brasil não tinha desempregado. A quantidade de MEI que a gente tem aberto, MEI pode contratar. Não é? Não tem lógica, não tem sentido no raciocínio. Não é a pessoa abrir empresa que vai gerar emprego. Se a pessoa abrir empresa e não vender nenhum produto, isso não vai gerar emprego nenhum. Porque o que gera o emprego é a demanda, a alta demanda de um produto, se tem necessidade de investimento dentro da empresa, de contratação para aumentar a produção, e é aí que gera o emprego. Mas é a demanda. Isso é básico. Isso é básico de economia. Ela não sabe o básico de economia. Ah, apertei espaço, foi mal. Esqueci que eu não tô no enfim, YouTube. muitos influenciadores fazem dinheiro criando conteúdo e recebendo patrocinadores, etc e tal. Acabou virando um marketplace, né, onde há trocas. Então, é um esquema Que é uma desgraça, é horrível o marketplace do Facebook. muito complexo para você achar que é bilhões de dólares na conta do Eduardo Saverin. Não é. É uma ideia, é uma geração de riqueza que o Eduardo Saverin faz parte como proprietário. Inclusive, via de regra, quando essas Ah, e só pra lembrar, tá? O Eduardo Sabre ele já vem de família rica. Ele já vem de família rica. Ele não estudava na Unisquina dos Estados Unidos, não, tá? Ele estudava em Stanford. É caro pra caceta aquilo. Universidade dos Estados Unidos é paga. Ela vai contar essa parte da história? O Mark Zuckerberg também estudava em Stanford, sem bolsa. Quem paga esse tipo de universidade é quem tem dinheiro. empresas bilionárias dão certo, elas geram muito mais riqueza, que vão muito além desses bilhões, gerando, como eu falei, empregos, oportunidades. Não gera emprego, não gera oportunidade, não gera, objetivamente não gera nada disso. E, enfim, inovações que fazem a nossa sociedade, o mercado, né, avançar, não só para aquela empresa, mas para o resto da sociedade. Gera toda uma cadeia que deriva dessa empresa, né, toda uma cadeia produtiva que vai gerando riquezas em vários níveis. Qual que é a cadeia produtiva do Facebook? Não tem cadeia produtiva nenhuma no Facebook. Ah, não, mas as pessoas compram celulares. Elas não compram celulares só por causa do Facebook. Ninguém compra um computador só por causa do Facebook. Ah, não, vou comprar um celular porque eu tenho que ter o Facebook. Ninguém usa Facebook mais no Brasil, velho. Todo mundo que eu conheço usa Twitter, Instagram, TikTok e WhatsApp. Para várias pessoas e distribuindo, sim, riquezas. Então, veja. E vale lembrar que o WhatsApp só dá prejuízo para a Meta, tá? O WhatsApp só dá prejuízo para a Meta. Se você consegue entender o que é esse conceito de riqueza. Quanto mais empresas ricas, né, bem-sucedidas a gente tem, menos pessoas pobres a gente tem, porque a gente gera mais oportunidades para outras pessoas, em vários níveis. Então, por que nos Estados Unidos é o país que tem o maior número de moradores de rua? Todos esses casos que você citou são dos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos têm a Amazon, tem a Disney, tem a Tesla, tem a SpaceX, tem a Microsoft, tem a Intel, tem a Sony. Todas essas empresas são de lá. Por que lá é o país que tem a maior população carcerária do mundo? Por que lá, Olivia, é o país que tem o maior número de moradores de rua do mundo? Se lá que gera mais riqueza, gera mais oportunidade. Não é causa e efeito.
Objetivamente, isso não é causa e efeito. Coloquei aqui dois exemplos, mas enfim, tem uma infinidade de exemplos. Dá uma infinidade. O Spotify, para quem não sabe, o Spotify ficou 13 anos fechando no prejuízo. 13 anos. Mas sabe por que ele ficou 13 anos fechando no prejuízo? Porque ele tem-se a tática do dumping, né? Onde você domina o mercado. O Uber também faz isso. O Uber, quando vai operar numa cidade nova, o que eles fazem? Eles fazem pesquisa de preço naquela cidade. Para saber quanto que é o táxi. A média do preço de táxi. O que eles fazem? Eles colocam o preço abaixo do táxi. Aí você vai falar, ah, Rodolfo, mas aí a Uber vai fechando prejuízo. Sim, ela desde a da abertura dela até hoje ela não tem um balanço no lucro, se não me falha a memória. Um mês de balanço no lucro. Ela só fecha todos os anos em prejuízo. Mas por que ela faz isso? Ela vai, coloca o preço abaixo do táxi, acaba com o táxi daquela cidade, monopoliza o mercado, depois ela sobe o preço. Isso é crime. Sabe quem fez isso, quem faz isso também corriqueiramente? A Amazon. É crime, tá? Jeff Bezos pratica dumping desde a abertura da Amazon. A Amazon foi fundada em 1991. Ela ficou até 2001 só tendo balanços negativos. Ela vai falar que bilionário, ah, mas o valor da empresa e tudo mais. E aí, mas e quando as empresas dão prejuízo? Quem que paga a conta? Hein? Quem que pagou a conta da Amazon fechando prejuízo? Com certeza foi o Jeff Bezos. A empresa era dele, né? É muito ruim, velho. É um nível de argumentação quase primário. Isso é uma descoberta relativamente recente, considerando o nosso tempo na humanidade. Essa noção de que gerar riquezas em um ponto. Não, isso não é recente, não, filha. Isso é do Smith. Deixa eu ver quando o Adam Smith nasceu. Pá, 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 1790. Tá ligado? 1790. E ele não é descoberta, ele identificou um processo que existia, tá? Não é porque o Adam Smith vira e cria e escreve a teoria valor-trabalho que aquilo passou a acontecer a partir dali, não. Ela já acontecia. O que o Adam Smith o Adam Smith faz é identificar um processo, assim como que o Marx, quando ele escreve a teoria da mais-valia, ele identifica um processo, apenas isso. É muito ruim, velho. Redistribui riquezas em vários outros pontos é uma noção que surgiu mais ali na época do John Nash, quando ele questionou o Adam Smith. Essa Não, o primeiro a questionar o Adam Smith foi o Marx. noção também foi bem desenvolvida na teoria do consumidor, que é toda a microeconomia, né? E o Não, tipo, você tá vendo como é que é? A primeira crítica ao Smith foi o Marx, não foi esse cara que ela citou, não. A primeira crítica ao Smith foi o Marx. Tá vendo como é que é? É tipo assim, só vale autores que corroboram o que eu quero, nunca vale um autor que contesta ela. E aí depois ela vai falar, não, porque eu sou técnica. Técnica. Paulo Guedes também era técnico, olha o desastre que ele operou no Brasil. E a gente sabe por que você fez campanha pro Lula. Sabe muito bem por que você fez. Você quer entendimento pegar um carguinho no governo. do mercado, o entendimento dessa dinâmica de distribuição de riqueza, de acúmulo de riqueza, é muito complexo e não pode ser simplificado na concepção conceitual de que um bilionário faz mal para a sociedade, até porque muitas vezes esse bilionário nem tem esses bilhões, como o caso da Elizabeth Holmes, e não tirou dinheiro de ninguém para ter esses bilhões, para se tornar esse bilionário. É muito complexo. Nossa senhora, mano, é um mau caratismo de nível hard, tá? Porque a gente está falando de um universo capitalista que é realmente muito. Tem também a questão dos socialistas utópicos e tudo mais, tem isso também, mas o primeiro a sentar e fazer uma crítica de forma sistemática ao Smith, com teoria, resposta, tá ligado? É o Marx. Você pegar, as páginas do manifesto é cheia de referência ao Smith, todas elas, quase. Complexo, porque a riqueza não é uma coisa. Vocês entendem que o dinheiro é uma representação da riqueza? Quando você entender isso, quando você entender que o dinheiro que você pega na mão,
o Pix que você manda ali pro seu pai é uma representação de uma parte da riqueza, você começa a entender melhor como é que é. Não é representação de uma parte da riqueza, não, velho. Tem teorias da moeda moderna que falam que dinheiro é dívida. A forma com a qual se trata o dinheiro depende muito mais da sua base teórica do que o que ele realmente é. A forma com a qual você analisa. Você pegar a teoria do Smith, ele vai analisar o dinheiro de uma forma. Você pegar a teoria do Marx, ele vai analisar dinheiro de outra forma. Você pegar, sei lá, aquela bosta do Milton Friedman, ele vai analisar dinheiro de outra forma. Tá ligado? Porra, na moral, mano, esse bagulho dessa menina é muito ruim, velho. É muito ruim. Não tem nem o que falar. É porque, tipo assim, ela pega duas exceções e torna a regra. Ela falou que o Eduardo Saverin, ele é de família rica? Não. Ela falou que essa Elizabeth, eu acho que Elizabeth Holmes é uma golpista? Ela não fala. Ela recorta a realidade e coloca no jeito que ela quer. Porque é isso que ela faz. Não tem outra palavra pra descrever isso. É isso que ela faz. Tá? Não tem outro jeito de descrever isso. Então, tem outra coisa também. Ela deu essa volta toda e agora vamos refazer a minha explicação. Vamos lá. A única coisa que gera valor novo, né? Ou seja, a única coisa que faz a máquina do capital gerar é o trabalho humano, tá? Não é o cara que criou a empresa. Até porque tem toda aquela questão que eu falei do que puxa o crescimento da empresa e a demanda, né? Básico, Olivia. Básico. Abandona esse entulho teórico de Chicago. Lê os clássicos, tá? Lê os clássicos. Só pra te lembrar, primeiro é fazer uma crítica sistemática e embasada ao Smith e ao Ricardo. Mas sabe por que você não sabe disso? Porque você não leu Marx. Você não leu. Você tem o Grudinski, mas você nunca leu o Capital. Você fala que o Grudinski, se você lê o Grudinski, você entende o Capital. E tá errado. Porque o Grudinski é o conjunto de anotações que dá origem ao Capital. E tem até um grupo de estudo específico que estuda de onde até onde o Marx avançou entre o Grudinski e o Capital. As pessoas se dedicam a vida a estudar apenas essas duas obras, o Grudinski e os três volumes do Capital, tá? Não tem o que falar, velho. É porque é muito ruim a argumentação. Para você que tá aqui nos YouTubes, aqui tem outro vídeo para você, aqui tem a bolinha. Se inscreve aí, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima e falou!